Estamos no ar? Pra mais um? Graças a Deus, mais um. Sim, mais um, hein? Mais um episódio da temporada Pais Especiais. O podcast não foi por acaso, porque nós dois acreditamos que nada é por acaso, pessoal. Vem com a gente nessa nova nunca entrevista. Será. Exatamente. Então vamos lá, Dani, pra gente começar essa entrevista. Novamente, pessoal, a gente está na nossa lista Ser Humano. Lista que a gente gosta só um pouquinho. Exato, que rege o nosso podcast aqui. Mas, claro, na temporada Pais Especiais. Beleza, pessoal? Então, antes da gente começar essa nova entrevista aqui com essa pessoa querida... Falar um pouquinho deles? Vamos falar deles, mas hoje eu vou começar falando da Mamãe Fazia. Tava com saudade. E veio daquele jeito, hein? Só o que a gente recebeu hoje, pessoal. Era disso que eu tava falando pra vocês. Porra, desde quando começou? Desde quando... É esse daqui é o famoso folhado, pessoal. Deem uma olhada nisso daqui. É isso daqui. Mamãe Fazia, mais uma vez, obrigado por esse patrocínio tão delicioso. Tem que ir, Mamãe Fazia. Obrigado. E olha, pessoal, sugiro vocês, entra lá, hein? Mamãe Fazia, underline, Mamãe Fazia. A gente sempre entra se lá, confunde, ó. mas sempre acerta no Mas final. tá aqui na descrição também, encomenda o seu que hoje, vale a pena. Hoje a gente não vai comer aqui, porque... porque esse daqui eu quero saborear com bastante calma assim que a nossa entrevista acabar, entendeu? Com bastante. Eu vou colocar no pratinho, vou comer devagarzinho. Mamãe Fazia, ó. Engraçado demais. Tá no meu coração, obrigado por você fazer essa gentileza. Esse mimo. Esse agora ganhou meu E coração. também falaremos sobre quem? A Clínica Ápice, é claro. Essa eu deixo agora um pouquinho. Espaço Clínica Ápice. Clínica do nosso amigão que esteve aqui no podcast, André, um cara sensacional, que tem tudo a ver com o nosso projeto, ainda mais essa temporada Pais Especiais. Nossa, né? total mesmo. É uma clínica bastante humanizada, que recebe as crianças, adultos, idosos, casais. Depois eu tava lendo com um pouquinho mais de calma, eu vi que ela é bem abrangente tem muita mesmo. coisa, né? Tem várias especialidades, é muito legal. E o André comprou a nossa ideia, a gente tá muito feliz com o patrocínio deles. E está aberta a temporada de visitação, o Enzo vai levar vocês lá para conhecer. É isso, Tem pessoal. os trabalhos com animais, legal pra caramba, né? Exato. E o mais importante é a gente sempre frisar que ele tá dentro desse nosso propósito, que é levar essas questões positivas para as pessoas. E lá o trabalho é extremamente humanizado e eles contam com mais de não sei quantos profissionais, colaboradores. Acho que é mais de 40, tá? Então teve só de sala deve ter umas 32. Exato, é um prédio gigante. São 2 prédios, um do lado do outro. E ele sempre crescendo, né? Quando ele fala com a gente, Drezão, então... Mais uma... Bora, porque a gente tá nessa temporada e faz tudo a ver com a Clínica Ápice, beleza? E agora vamos às apresentações? Bora! Pode deixar no seu nome? Não, eu deixo você, né? Porque então eu queria apresentar ela até de uma maneira diferente, mas... Ô, louco, já vou cantar aqui. É devagar, velho. Então hoje, nada mais nada menos que a minha amiga... Carla Nogueira Lembo. Aê! Obrigado. Seja bem-vinda, cara. Mãe do Lucas Lembo Silva. É isso aí. Eu descobri agora, pessoal, que ela é super amiga de um amigo meu. Caramba. Amiga não, prima, pô. Prima, né? É prima. também. Do Lembo também. Então, Lê, você tá assistindo, ó. Sua prima tá aqui. Que legal, hein? Mundo pequeno, ainda bem que somos Lembo, hein? Que coincidência. Imagina, nem fala desse cara. Não gosto, não suporto. Ainda bem que é gente boa. E tipo, ele tá assim agora. Putz, tem que andar no caminho certo pra não acontecer isso. Exatamente. Né, ainda bem que a gente pergunta um pouquinho antes. Mas de verdade, obrigado. Obrigado pela oportunidade de você vir aqui contar um pouco da sua história. A gente sabe que se expor não é pra qualquer um, Exato, né? ainda mais nesse tema tão delicado e importante, cara, né? Tapa, assim. E ainda mais a primeira vez, né? Nunca estive em um podcast. Não, assim, já falei sobre alguma situação, mas nunca em um podcast direcionado a ele, com essa expondo intenção. ele dessa maneira, assim, nunca. E é uma honra sempre. Ele falou há um tempo atrás, Carla, vou precisar de você lá no podcast um dia. Eu falei, ai, será? Não tinha nem entendido, eu acho, né? Não tinha nem entendido e pensando, do jeito que eu sou emotiva, não vai dar certo. Hoje me sinto muito mais preparada, ó. Não, tudo no tempo certo. Porque nada é por acaso, Deus né? Deus não falha, é verdade. Porque eu e o Dani, a gente tem realmente essa programação bem específica, por isso que ele já cantava a bola aí pra você. Quando a gente desenhou o podcast, a gente desenhou as temporadas, né? Aí vinha a espiritualidade, aí depois nós entendemos no meio da espiritualidade que havia religião, que não tinha nada a ver com a espiritualidade.
Aí nós desenhamos Pais Especiais e mais algumas outras que vão entrar. Aí quando eu desenhei, tipo, 1 ano atrás... Ele já... Eu acho que foi quando eu falei com você, não foi? Foi. Mais ou menos 1 ano atrás. Falei, ó, você vai lá. E ó, que legal. E hoje tá eu cumpri, né? Bacana. Cumpriu. Estamos aqui, né? Vamos ver se eu entrego... Vai entregar. Um pouquinho de verdade pra vocês. Um pouquinho não. Eu quero 100% de verdade. Só não quero que a gente tava falando ali, já tava legal pra Dedéu. Mas então, Carla, pra gente começar um pouco esse nosso bate-papo, primeiro, eu quero que você se apresente um pouco pro pessoal e também já comece a contar um pouco do seu filho, quem é ele, o que ele tem, como que foi descobrir tudo isso, mas ainda de uma maneira mais geral para você aí contar um pouquinho pros telespectadores. Eu vou me apresentar, mas se eu esquecer alguma coisa, você me puxa, tá? Pode deixar que tá, a gente não perde não. Meu nome é Carla Lembo, Carla Nogueira Lembo, senão a mamãe fica brava. Okay. Carla Nogueira Lembo, sou cirurgia dentista, especializando, né, em endodontia pela Universidade Metodista. O quê? Odontia? Endodontia, especialidade dos canais. Vixe, Maria. E aí, essa dá um negócio. Sigo nessa caminhada, que foi o que eu sempre escolhi, né? E no meu 2º ano, cursando odontologia, veio a gravidez inesperada, paraquedas do Lucas. E... Putz, como seria? Caramba, no 2º ano. Eu tava no 2º ano da faculdade, não. Eu tinha 23 anos. 23 nossa. Anos. E foi assim, nossa. Aquela surpresa, né? Muito. Pra mim, sem contar, né? Inesperada demais. Mas pra toda a minha família, pra todo o ciclo de amizade, né? Porque eu sempre fui muito de planejar, né? Muito, quem ouvir vai falar, não tanto assim, né? Mas sempre gostei de, né, cronologia certinha. Estudar, carreira, fazer as coisas dentro da linha comum, né? É o que você tinha desenhado. É o que eu tinha desenhado. Mas o Lucas veio totalmente fora do desenhado. E aí você já sente um baquezinho diferente, né? Você fala, putz, hoje sou uma mãe numa sociedade fora do comum. Já era aí. Mãe solteira, né? E aí as pessoas já começa por aí. E aí, mas o cenário era lindo, né? Até então. Recebi a gravidez super bem. Era uma única certeza que eu tinha na minha vida, de verdade. Eu nunca fui aquela pessoa gananciosa, ruim, hoje em dia pra mim, mas eu vou casar, vou viajar o mundo, vou isso, a certeza que eu tinha na minha vida, fechando os olhos assim, que um dia eu seria mãe, não importasse como. Você tinha o sonho? Eu tinha o sonho. Era o maior sonho pra mim ser mãe um dia. Talvez, se o Lucas não tivesse aí na área, hoje, chegando esse ano, eu faço 30 anos, eu... Tava planejando. De alguma forma, eu seria mãe. E veio... Putz, e aí, família, né? Não sei o que. Morava minha mãe e meu irmão, e eu tenho aquela coisa com família, assim, sempre tive. Meu Deus, o que tia tal vai achar? O que fulano vai achar? Mas Carla, isso, né? Estamos aí, né? Família, né? Família acolhe daquele jeito, uma pinhadinha ou outra naquele churrasco, tio, quem pariu o Matheus que balance, não sei o que, aquela coisinha de sempre, que tem que ter. Senão não... Que toda mãe solteira e toda escuta, né? E foi um cenário lindo. O Lucas era um bebê muito calmo. Um bebê diferente, de verdade. Já chegamos no nascimento, já? Já nasceu, é isso? Você já tá falando depois que nasceu, beleza. A gravidez foi linda, a tudo gravidez. Bem, na gravidez tava tudo bem. Na gravidez. Mas quando ele nasceu ali, é isso, né? Nos acompanhamentos, tudo normal. Não, tudo comum. Gravidez, eu sempre... Vale ressaltar isso, eu sempre tive muito olhar pra medicina, ainda mais a parte da saúde da mulher, bem interessada nisso, porque meu primeiro emprego foi como... secretária de uma ginecologista, a doutora Soraya, que eu sou apaixonada. E... Quer deixar um beijo? Sou. Um beijo, @doutora Soraya Casanova. Sensacional. Meti o merchan, porque ela
precisamos indicar mulheres como ela. Sim, lógico. E eu sempre atenta na gravidez toda. Inclusive, chamei ela, Soraya, eu tô grávida. Chamei ela num café. Ela, estamos aí, Carla, tá né? Grávida, tá grávida, bora. E aí, pré-natal, segui normalmente, indo uma vez ao mês, no primeiro trimestre. No segundo trimestre da gestação, tem alguns períodos que você precisa ir a cada 15 dias. No último trimestre, cada 15 dias ou semanalmente. Tudo comum nos exames. Normal. Tudo normal. Tudo certinho, dentro do comum. Normalidade. Tudo... Mas, assim, durante o acompanhamento, tem algum exame que, de repente, mostra alguma coisa que não é normal? Existe? Existe. Existe um exame que detecta síndromes, não detecta... como eu posso falar? O que é? O autismo, por exemplo, não é, né? Mas ele é preventivo de várias outras anomalias. Isso dentro do pré-natal. Tá. Então, quando você escutar uma mulher falar... Ai, hoje é dia do meu ultrassom morfológico. O morfológico é o ultrassom que pega todas essas partes de síndrome de Down, de alguma coisinha diferente ali, não detalhadamente, não sei ao certo tudo que pega, mas é um exame mais detalhado com esse olhar para o bebê. Tá. Então... Ele é mais desenhado. Mesmo. Você faz, se eu não me engano, no primeiro trimestre, uma vez, e no último trimestre você também faz ele novamente. E do Lucas, tudo ok, tudo bonito. Nasceu. Aí, planejei a data, né? Pensei. Não quero ser aquelas malucas, também não julgo, mentira, já julgando, que espera até o final da gravidez e tal, e faz bola e doula e não sei o quê. Ultrapassa o limite semanais, né? Que a gestação ultrapassa das 40 semanas. Mas também não queria marcar a cesariana antes pra, né? Só por ser um capricho meu, né? Digamos assim. Tipo, eu escolhi a data. Aí eu falei pra Soraya, qual que é a data limite, né? O Lucas tem que nascer até aqui pra ir tudo bem. Aí era dia 31 de outubro de 2017, Halloween. Falei, então tá bom, beleza, marcado. Avisei o pai do Lucas. Falei, olha, Samuel, tá marcado. Ele, nossa, ai meu Deus, então vai ser esse dia e tal. Aquele susto. Então, não estávamos achando que seria aquele dia. Que o desejo de toda mulher que marca a maternidade é estar maquiada, unha cortada, pelo menos lindinha pras fotos, né? Que a gente vê hoje todo aquele glamour. Aí, fui na minha última consulta na ginecologista, no dia 25 de outubro. E no dia 28, 29, eu teria um casamento pra ir. Nossa, com a barriga dessa lata. E eu queria ir, porque era um casamento de dos melhores amigos do meu irmão, Gabriel Guirão. E eu falei, vou. Filho da Bernadette. Filho da B. Ô, Berna, tamo junto. E aí, conheço, pô. Eu falei, vou. Vai que, né? Dá pra ir. E o Samuel também tinha sido convidado e tal. Peguei e falei assim, eu quero ir num casamento no dia 28, 29. Ai, vamos ver, tal. Aí fizemos os exames, pré-natal, que é uma delícia. Toda mulher ama fazer. Aí mede a barriga, escuta o coraçãozinho do neném. Aí faz todos aqueles exames mais íntimos e tal. Não, tá tudo ok, Carla. Vai lá. Ele vai demorar mais uma semaninha aí pro dia 31, mas a gente se vê lá na maternidade. Então tá bom, beijo. Até dia 31. Tá tudo pronto, tudo pronto. Aí, não sei, me deu um twin, eu falei, e se, né? Porque eu sou meio noiada. Falei... acontecer alguma coisa. E se? O que eu vou sentir? Ela, olha, Carla, a gente tá falando de 5 anos atrás, então hoje em dia tem até aplicativo que vê a contração e tal. Ela falou assim, você olha no relógio, quando você começar a sentir a primeira dor, que é um nozinho na barriga, assim, uma contração. Se ela voltar de 5 em 5 minutos... você já fica atenta, que pode ser contração mesmo. E se ela ficar com um espaço de tempo menor... lascou, corre pro hospital. Você me liga. Eu falei, tá bom. Ai, nossa, é tão íntima essa parte, né? Mas eu contar. Mas aí... Era em São Paulo o casamento? O casamento
Era em São Paulo. Não, em São Caetano, acho. Menos mal. Também. Mas eu tô falando pra vocês hoje do dia depois da consulta. No mesmo dia 25. Tá, eu saí da consulta. O casamento o casamento era dia 28. Aí eu peguei, saí da consulta, fui na minha tia ver meus afilhados, busquei na escolinha e tudo mais, e fui na casa dessa minha tia. E um primo meu tinha ido pra Alemanha e eu tinha falado muito que eu queria comer um chocolate e tal. Aí ele pegou e falou, fazia um tempo já que ele tinha voltado, ô, cabecinha, come aí o chocolate, que vai que esse neném nasce, né? Comi o chocolate. Aí minha tia pôs a mão assim na minha barriga e ela falou assim, ai, Carla, sua barriga tá meio dura, né? E o Daniel, meu afilhado, que eu falo que ele é todo sensitivo, falou assim, o Lucas vai nascer. Falei, imagina, Dani, vai nascer, vai demorar. Eu ainda tenho esse vídeo aqui. Falei, se eu não tivesse filmado, eu ia achar que é mentira. E o Daniel tem quantos anos? Hoje o Daniel tem 9. Aí, na época ele tinha 4. 3 anos, 3 ou 4 anos. O Lucas vai nascer. Eu falei, não, Dan, o Lucas já vai nascer. Eu falei, não vai. Beleza, isso era o quê? Umas 7 horas da noite. Fui pra casa. Aí, minha mãe, Dona Laura, super noveleira, eu e ela lá assistindo a novela. Na época era aquela do Gael, das Esmeraldas e tal. Quem é noveleiro vai saber. Aí tava deitada lá vendo. Aí comecei a sentir a tal da coisa. Falei, será que é coisa da minha cabeça? Deve ser coisa da minha cabeça. Olha, já que ele falou, ele trola a cabeça. Eu falei, aí eu olho 5 minutos. Falei, eu sou um pouco atrapalhada, vai que, né? Eu não é nada disso. Aí olha o reloginho. Deixa eu ver aqui no canal. 5 minutos. Ixi, começou a se passar. 2 em 2 minutos. Putz. E quietinho, nem falou pra sua mãe. Quietinho, porque a dona Laura é meio desesperada. Então eu quietinho. Aí eu falei, mãe, peraí, eu vou no banheiro. Ela, tá tudo bem, Carla? Eu tava mais pálida do que já sou. Fui, sentei na privada. Estourou. A bolsa estourou. E o desespero? Eu achei que eu fosse ficar desesperada, e não fiquei, porque eu tinha perguntado antes. Uma água, vocês meninas com certeza não sabem, mas se tiverem essa experiência, já sabem. É uma água meio cândida, né? Uma cor de cândida, meio leitosa, assim, é diferente. Dá pra saber que não é xixi. Meu. É notório. E aí eu gritei, mãe, minha bolsa estourou. Aí ela... Ai, Carla, mamãe nem tingiu o cabelo. Corre logo. Olha só. Caralho, eu achei que ela ia falar alguma coisa. Aí eu peguei e falei assim, mano, não é possível. Aí ela falou assim, eu falei, mãe, liga pro Du, meu irmão já é ansioso. Só que meu irmão, muito de ver filme. Ele já chegou do jiu-jitsu, ele tava no jiu-jitsu, desesperado. Tipo, achando que seria de filme. Ele quer fazer o parto. Vai, gente, não acredito que vocês estão assim ainda. E minha mãe passando rímel. E eu lembro que eu tava lá raspando a perna, porque eu tinha marcado depilação, não rolou? Aí eu raspando a perna. Gente, que mundo vocês vivem? Céu, mano, vocês vivem na meu irmão ficou puto ali. Gente, que mundo vocês vivem? Não sei o que. Aí ligou pro Samuel. Samuel, a bolsa da Carla estourou, acho que seu filho vai nascer. E o Samuel sempre foi de dormir cedo. Dona Laura, sério? Esse negócio? Não. Sério? Não sei eu tô indo aí. Aí ele chegou lá, minha casa pra dele é bem pertinho, chegou lá, isso tudo, gente, rolando. Era noitão, 8 horas da noite. Já era 10h30, 11 horas. E o Lucas tava pré-agendado pra nascer na Promatre, lá em São Paulo. Aí, meu irmão, inacreditado com toda aquela calma. Gente, vocês não é possível xingando. Aí eu, vamos, então vamos. Aí meu irmão dirigindo, o Samuel na frente. Não, eu tava na frente. E minha mãe e o pai do Lucas, Samuel, atrás. Aí eu peguei e falei assim, mas eu gosto muito da minha tia Fran. Passa na casa dela, pega ela. O Eduardo, Carla, você tá parindo. Eu falei, tudo bem, mas eu quero. E tava realmente a contração aumentando. Nossa, cara. Peguei, cheguei na Promatre, fiz toda a anamnese lá em São Paulo, o caminho foi uma loucura. Fiz toda a anamnese, né, que é pergunta lá, não sei o que, na recepção lá, com a cara de dor, assim, respondendo tudo. Aí, bora pra sala de... Parto. Não, de triagem, que até chegar a sua médica que você quer, né, que é a doutora Soraya. Eles fazem uma triagem, porque ela não acreditou na calmaria. Eu liguei pro Luiz, marido dela e tal. Ela, não, Carla, vai lá ver que eu acho que não é bem assim. Aí eu vi que meu limiar de dor era bem diferente do comum. Começou? Tipo, eu tava doendo, mas tipo, não tava aquela coisa que a gente sempre acha que vai ser, né? Aí a médica no telefone... eu tô aqui com a sua paciente Carla, não sei o que. A gente já fez o exame de toque, então não sei o que. Ela tá com 5 dedos de dilatação.
Aí eu escutei essa, o quê? Aí eu tô indo pra aí e tal, não sei o quê. Aí ela, voou. Ela mora em São Caetano também, chegou lá na Pramatre e o Lucas nasceu, aí entra na sala de parto, tava o pai do Lucas, minha mãe, a doutora Soraya. Aí corta pra sala de parto, o Lucas nasce lindo, cesárea, maravilhoso, normal. Cesárea. E nasceu muito diferente, porque ele nasceu ruivo. Então, nossa, ruivo. Eu falei, não, gente, não é ruivo, limpa a cabeça dele aí, que ele não é ruivinho, né? Minha mãe, cala, cabelo cor de casca de cebola. Aí aquela coisa de puxando, quem é ruivo? Todo mundo, ai, deixa eu ver o ruivo. Então, essa euforia, esse carinho, esse olhar, foram os primeiros anos do Lucas. Foi totalmente assim. Uma criança... os médicos também. Não... todos os... Normal. Tudo normal. Fizeram todos os testes de... eles falam que... Da genética. Apgar, que é o choro do neném. O pezinho, a gente fez o ampliado. Tudo normal. Tudo comum. Nós estamos sabendo. Tem aquele outro lá, o genético lá. A marcha. Tudo comum. O do ouvido. Coisa, né? Olha só. Tudo... A única diferença que eu sentia, e foi uma dificuldade pra mim na época, que hoje, com a experiência, não teria insistido tanto, foi na amamentação. Que é uma parte muito dolorosa para as mulheres, assim. Porque a gente acha comum, a mulher sai da maternidade e já vai estar amamentando o seu filho. E as coisas não fluem bem assim. O leite demora a descer, não desce nos primeiros dias... E aí o neném tem que ter toda uma pega no peito da mãe e tal, blá, blá. E aí, nisso, hoje analisando, eu sinto que ele era diferente. Eu tinha muito essa questão dele pegar, ele não entendia. Ou talvez não tinha esse reflexo, ou talvez eu também estivesse nervosa, mas analisando, assim, todo mundo fala... Olhando agora de fora, sabendo ali já era um sinal, né? E aí eu não conseguia amamentar o Lucas... Eu chama fonoaudióloga de amamentação, chama não sei quem, chama blá blá blá. Ele não pegava e quando pegava... Não puxava. Não puxava, eu acho que era difícil, E aí, já introduziram na maternidade um copinho com a fórmula e tal. E aí ele foi amamentando e tal. Mas ainda assim, em casa, eu tentei, acho que o primeiro mês dele inteiro amamentar. Não funcionava. E ninguém desconfiava de nada. Achava que, ai meu Deus, coitada da Carla, ai, é mãe solteira, não sabe, mãe novinha, ai que dó, né, as tias. Tudo é assim, isso. Culpa pra mãe. Mãe sempre carregando, né. Mas uma coisa só, falando disso, os 2 primeiros casos... Que eles tiveram dificuldade de pegar, né? Olha, é a terceira pessoa que vem e fala um negócio desse. Se o seu filho tiver não puxando, né, não se amamentando direito, para e olha isso com mais atenção. Pelo menos eu, depois desse podcast... A Renata falou a mesma coisa. Sim. Mas é pontuado, né? Tem alguma coisinha que tá acontecendo ali. Exatamente. E aí ele, nesse processo de tentar amamentar, foi muito difícil, até que não rolou mais, porque tava perdendo peso, né? E até que ponto? Amamentar a qualquer custo também não. Eu me via, e é uma coisa tão instinto, tão animal, porque assim, você fala, ele não vai me reconhecer porque ele não tá sentindo meu cheiro, eu não tô amamentando ele. Eu cheguei no meu íntimo e falava, se pra ele sentir meu cheiro, eu vou tirar a roupa. Eu tirava minha roupa com ele no colo e dava o leite. E eu lembro que a sensação... Nossa, eu não me culparia tanto hoje. Tipo, parecia que eu tava dando um veneno pro meu filho. E Nossa, olha só. E se você sai com um recém-nascido e ele tá dando fórmula, todo mundo te pergunta. Vem uma avalanche de perguntas. Por que você tá dando fórmula pra ele? Você não dá leite? Então, porque na minha época dava a vizinha que amamentava. Na minha época tomava não sei o que pra descer o leite. O que é a fórmula? A fórmula é o leite, né, materno. O leite fictício ou imitando o materno. Tipo um leite de... mas tem todos Mas os ele não é só leite, né? ele tem todos os nutrientes. Eles chamam de fórmula? Eles chamam de fórmula porque não é leite, porque né? Não é um leite inteiro. Não é um leite integral que você pega de caixa. Leite não, vai. Como se fosse isso. O leite não, exato. Entendi. Leite não, leite Aptamil, na época o Lucas tomava, enfim. Tá. E um diferencial também é que hoje
conversando com muitas mães de sala de espera das terapias que o Lucas faz, eu vejo que a grande maioria teve depressão pós-parto. Olha. E aí eu faço um link com assim, eu acho, né? Você teve? Eu tive ferrada. E eu acho que isso diz muito sobre a quantidade de sinapse, de coisas, de neurológica, hormônio que formavam aquele bebê e que saíram daquele... Tem óbvio que a questão hormonal, que é a depressão pós-parto comum, mas com todas as mães atípicas que eu conheço, não é uma depressão comum, entendeu? Mais profunda, você acha? Eu acho que... De sentir falta? De sentir falta, é químico o negócio. Tipo, você não desliga, assim. Não é aquela coisa de rejeição ao bebê, que também pode acontecer, né? Mas comigo não foi assim. Um estado de alerta, e até os 15 primeiros dias do neném, é comum as mães terem isso, porque falam que é o baby blues, né? Que é o processo daquela mãe se conhecendo, do bebê idealizado, que, né, nunca é o jeito que a gente imagina na barriga. E toda essa conexão, toda essa conexão mãe e bebê já tem, é comum mesmo saberem que durante os 15 primeiros dias a mulher fica frágil por conta desse baby blues que chama-se puerpério, né? Tentando entender o que tá acontecendo. Não aceitou ainda bacana. Isso, não aceitou bacana. Né? É comum isso durar uns 15 dias. Então, se você tá no 15 dias, tá chorando, tá meio esquisita, tá meio sem conseguir lavar o cabelo, odiando todo mundo, é comum. Ainda a situação dele não tá pegando direito aí é uma bagunça mesmo. Exatamente. E aí... ultrapassou esses 15 dias, aí ultrapassou um mês, mas eu lembro que deu o 15º dia, eu falei, não tá normal, mas liguei pra Soraya, falei, eu não tô certinha, não tô na casinha, eu sei que é um processo diferente pra todas as mães, mas tá diferente o negócio aqui. Aí já comecei com todo um olhar terapêutico pra mim, né, de depressão pós-parto e tudo mais. E me cuidando nessa daí. E ele vivendo. E ele vivendo, um fofo, gente. Numa boa, ele lá... Cara, uma coisa importante, como a gente tá aqui falando pra muitas pessoas, né, você poderia dar algumas características do que você sentia? Porque às vezes tem alguma mãe que tá assistindo isso e que pode estar passando por isso e também não sabe. Bem de maneira bem superficial, por favor, não precisa aprofundar, mas eu acho que é uma informação bacana, essa questão de depressão pós-parto e tudo. O que você sentiu? Você demorou ainda um mês pra você, ainda notar que realmente não tava legal. O que é que você notou? Qual que era a diferença que você tava percebendo? Eu sentia um choro desesperado. Dentro de você, assim. Sem motivo. Angústia, né? Angústia, mas quando você... eu parava pra pensar, falava, mas por quê? Né? Tão lindinho, tão fofinho. E uma aceleração. É aceleração, tá certo falar? Coração, taquicardia. Taquicardia, o corpo diferente. Eu lembro de eu andando no corredor da minha casa, pra lá e pra cá, eu não conseguia sentar. Eu deitava não tinha lugar bom. Eu deitava na cama aflita, e eu tenho uma relação muito íntima com meus familiares, assim, tipo, sabe, sem maquiado, sei o que é, enfim. Então eu deitei na cama uma vez, tava minha mãe, meu irmão, e o Lucas tava num canguruzinho, assim, com eles na cama. Meu irmão, senta um pouco. Eu falei, gente, eu não tô normal, eu não consigo sentar. E, não tenho lembrança. Parece que o cérebro tava em estado de alerta, assim, se as visitas vinham, você não entendia nada. Eu tenho uma lembrança, assim, vaga, como se estivesse passando no acelerado. Tipo, no 2.0. Isso! E tipo, foca no neném e tal. E as coisas dele eu conseguia fazer comum. Tipo, o banho, não era... Pra mim tava ok. Não era com ele. Não era com ele, era comigo. Exatamente. E, meu Deus, e todo mundo pensa... E aí já vem outra culpa. Putz, eu devia estar feliz, tá? Acabei de ter um filho saúde, Acabei de ter um filho. Nossa, e você escuta isso. Quando você... é uma pessoa, que é a mulher que não é casada na sociedade falando, não tem um marido que fale por ela,
O pai do Lucas estava presente, óbvio, sempre. Mas não tínhamos o papel de cônjuge, assim, aquela coisa de proteção, né? Troca mesmo, né? Não tem... A mulher fica muito mais vulnerável ao palpite das outras pessoas. Porque as pessoas não filtram pra falar pra aquela mãe. Então fala... Ai, Carla, você tinha de tudo pra você ser feliz. Ai, por que você tá chorando? Por que você tá com essa cara? Ai, coitada. Também, ai, o que você queria que fosse diferente? Você queria estar casada? Não, gente, não queria nada disso. Eu só não tô entendendo. Só não tô entendendo, entendeu? Entendi. E aí tinha muito disso. Mas quimicamente, eu falava pra minha mãe, eu lembro de eu falando essa frase. Mãe, não tô sentindo nada dentro de mim. Fala, cara, o que você tá sentindo? Fala, que eu sempre fui de falar. É químico o negócio, eu falava. Eu sinto que é químico, não sou eu. Loucura, nunca ouvi isso. Muita loucura. Então, fiquei nesse 1 ano aí do Lucas, não foi fácil. 1 ano você ficou assim? 1 ano... Chegou a tomar algum remédio? Logo no 15º dia já... Soraya salvando a... Soraya salvou minha vida, o que as pessoas têm muito preconceito. Eu entrei com... um ansiolítico leve, né? E fiquei com ele uns 4 anos. Sertralina, eu tomava, não sei se pode falar o nome da droga, vincular, mas a droga chama sertralina. Foi o único? O que deu acalmando os... foi que bom. Sertralina é um remédio muito bom. Foi o único... E ele ainda é assim... de entrada, sabe? Que bom que você não foi pra outros, porque a sertralina é mais tranquilo de remover no futuro. Exatamente. E aí, ainda assim, me pegando nesse olhar de, tipo, tendo que compartilhar um bebê também foi muito difícil. E ainda mais, pegava muito esse lance, porque eu não amamentava, então eu não tinha o que falar. Na minha cabeça, tá? Ninguém me cobrava de nada, na minha cabeça. Eu não amamentava, então eu não tinha que falar, né? Tipo... E aí... A sociedade julga, né, cara? Julga. Tipo, e vai mexendo com a cabeça. Vai. Já quem tá ruim, já tava mal, já vai julgando, vai piorando, vai criando uma nuvem. E aí... E o Lucas normal. O Lucas vivendo como uma criança. Acordando de 3 em 3 horas pra mamar, igual todas as crianças comum da idade. Uivinho. Eu ia pra ele, e eu sempre tive rodinha no pé, eu ia com ele pra tudo quanto é canto, o que também não é indicado, que tem que esperar os 3 meses das vacinas. Mas eu ia com ele pra tudo quanto é canto. Vida seguiu. Aí... no desenvolvimento comum de uma criança, quando chega o 6º mês, eles começam a introduzir algumas coisas na alimentação. Foi aí que eu senti uma dificuldade. A primeira dificuldade. Ele teve uma recusa muito grande pela introdução alimentar, que a gente chama de introdução alimentar, né? Então, tudo que as crianças colocariam na boca e achariam... Nossa, demais! A gente colocava ele... É lógico que a maioria dos nenês terão essa reação, tá? É a primeira Tanto que vez, existem muitos vídeos na internet que é a primeira vez colocando pra ver as sensações. É legal. Mas... Mano, faz careta engraçada. Era um motivo de, tipo... Não era uma coisa gostosa pra gente. Pai, mãe, dar alguma coisa pro Lucas comer. Ele não curtia. E aí, eu sempre levando em conjunto com o pediatra e tal, eu falava, olha, introdução alimentar, o Lucas não tá aceitando. E aí, a pediatra falava, Carla, é comum, por isso que chama-se introdução alimentar. Ele tá tomando o leite, né, fazendo o aleitamento da fórmula, e ele tem um período para se adaptar à comida, então tudo ok. Aí entrou a fase dos salgados, né? Não sei ao certo com quanto tempo, mas acho que chega num aninho ou 9 meses. De 9 meses a 1 ano. Entrou a fase dos salgados e, não gostava de nada. Eu colocava, uma choradeira. Preferia não pôr nada na boca do que comer. Não comia. Não comia. Até que a saudosa avó do Lucas, mãe do pai dele, né, era viva na época. E ela... coisas que não se indicam, não leio nenhum livro, é tudo contraindicado. Colocou sal, porque ela falava, essas comidas que dão pra ele, que como ele vive em 2 casas, deve estar muito sem sal, não sei o que, não sei o que. Quando foi que ele aceitou a primeira sopinha que ela fez? E comendo a sopinha. Bem, gostou. Com sal. Gostando, mas não aquela reação que se espera-se de todo. Com sal, comiam.
Aí era sopinha da avó pra cá, pra lá, e ela ficava toda orgulhosa que gostava da sopa dela. Só que ela tal. Falei, nossa, você acredita que eles tentaram tanto e a sopinha, blá, blá. E aí, na hora de introduzir qualquer alimento novo, era muito difícil. Aí eu falei, não, isso não tá comum. E eu sempre tive um olhar pra área da saúde diferente, assim, por fazer parte, desde criança, né? De uma família da área da saúde. Aí eu falava, não tá comum isso. Vamos para uma nutróloga. Procurei uma nutróloga. Aí ela indicou... Foi a primeira ajuda que você Foi a primeira ajuda. Tirando o pediatra de rotina normal. Aí, ao invés de dar em pedaço, bate tudo e tal, não sei muitas grandes coisas também. Não me deram uma fórmula mágica. E aí, continuamos. E nesse período, o marco do bebê é interessante porque... o neném tem que andar, mais ou menos, ou se firmar com 8 meses, posso estar falando uma grande bobagem, mas acredito que seja isso, com 8 meses a 1 ano, o neném tem que estar pelo menos... Durinho. Você pega ele, durinho, você dá o dedinho, ele aperta. É, isso. E o Lucas dava o dedinho, apertava, sentava, beleza. Só que o Lucas já ia pra creche, pra escola. E eu voltava da faculdade pra buscá-lo e via ele sentadinho... E todas as crianças já se arrastando, dando um jeito de chegar até onde queria. E ele tava lá, sentadinho. Se jogava um brinquedo mais além, ele não era muito dedicado. Aliás, zero. Pra pegar, não se interessava pra explorar lá na... não esboçava. E os outros engatinhando. Aí eu pegava e falava pro Samuel. Ele falava, não, cara, será que é assim? Aí quando ele pegou, tudo que eu sinalizava pra ele, e até hoje, se eu sinalizo, eu chamo ele pra olhar a situação, ele olha, aí ele fala, não, eu acho que também é diferente. Aí a gente pegou e procurou uma fisioterapeuta. Falei, não tá comum. Segunda ajuda. Minha segunda ajuda. Marjorie, o nome dela, uma querida. Quer deixar? Eu não sei o sobrenome, mas é arroba Marjorie e ela é famosinha em São Caetano. Deixa aquele beijo, né? A Marjorie pegou o Lucas bem bebê, eu acho que ele tinha uns 9 meses. E ele ficava em pezinho, depois de um tempo, mas logo caía. Eles falam que não é a firmeza do tônus, né, muscular da perninha. E aí, nesse processo, cara, a gente ficou estimulando ele a andar de 8 meses ou 9 meses até 1 ano e 8 meses. Olha só, não tem Aí foi a primeira vez, foi quando ele andou a primeira vez, com 1 ano e 8 meses. Mas até aí já tinha descoberto? Não. Nada. Normal. E falava? Balbuciava as coisas comuns dentro do tempo. Mamãe, Mamãe, papá, vovó. Uhum. Balbuciava. E o olhar também não era um olhar perdido, que a gente tem essa ideia que o autista não olha no olho, né? A gente escuta muito isso. Não tinha esse olhar. E podendo levar ele pra tudo quanto é canto. O que faz toda a diferença na cronologia. Vocês vão entender, porque eu bato tanto nessa tecla. Aí, com o pai, ele andou. Eu lembro que tava o pai e essa avó me mandaram um vídeo e, foi lindo. Fiquei muito feliz. Falava, uma conquista, né? Nossa, né? Eu falei, e eu tinha tanta certeza que ele era diferente, que eu falei assim, mas ele andou de novo? Sabe assim? Quando você fala, não é porque eu fiz alguma vez que, né? Não, aí andou, tá? Começou a andar. Aí passou um tempo, 1 ano e 8 meses, aí foi o aniversário de 2 anos dele, em outubro. Parece que virou uma chavinha na cabeça. A gente fez a festinha dele da galinha pintadinha. Na cabeça dele. Fez uma festinha da galinha pintadinha. Foi o último encontro nosso antes da pandemia, porque depois soltou tudo que soltou. E a gente esperou 2 anos pra dar doce. Então foi o primeiro dia que ele comeu um brigadeiro. Aí ele comeu um brigadeiro nesse dia. Delicioso. Amor, nossa, aí ficou louco. Né? Tipo, ele não era tão assim pra comida, ele ficou doido com brigadeiro e comia e tal. Uma graça. Aí nas fotos com as pessoas, tudo bem, criança não é tão, mas era difícil pra pegar ele e tirar foto. Sempre o brigadeiro era uma motivação ali. Lucas, brigadeiro, olha pra foto. E aí, depois desse dia, começaram a mudar todo
tipo, começou a mudar todo o cenário, assim, pra mim. Ele começou a ficar muito acelerado, que ele era bem retraído, assim, uma criança... Mais quietinho, e aí depois... Eu comecei a perder um pouco dos encontros sociais, porque quando eu expunha ele a muita gente, a barulho, ele já ficava diferente. Ele não ficava, tipo... Confortável. Confortável. Não é que ele não ficava confortável. Ele ficava feliz, só que eu via que ele entrava num estado de euforia diferente daquilo, do comum. Porque, tipo, ficava muito feliz, não era pra tanto, sabe? Então, teve esse lance. Aí, começamos a olhar diferente. Aí, entrou a pandemia. Quando entrou a pandemia, paramos de ir pra faculdade, ele pra escolinha, e fica em casa. Ficou eu, meu irmão, minha mãe, e meu irmão começou a fazer home office. Instalamos todo aquele esquema que todo mundo instalou nas casas, ele instalou na sala da minha casa, uma escrivaninha com um note, não sei o quê. E aí, o Lucas pegou e começou a se desregular muito nesse cenário, porque meu irmão sempre foi uma pessoa que deu muita atenção pra ele e tava lá no fone, não é, Lucas, calma que não é agora, calma, Lucas, e, né? E começou a ter comportamentos tipo, você via que ele tinha uma necessidade de falar, mas não conseguindo falar. Ele tinha episódios que ele chegava a morder o meu irmão pra chamar uma atenção. Tipo, mordia na perna. Perdia a paciência, exatamente. Caramba. Mordia a perna, mordia isso. Aí meu irmão, Lucas, não pode morder o titio. Não importava. Tipo, não abalava ele falar que não podia. E enquanto eu tava fazendo meu TCC ali, colocava videozinho no YouTube pra ele. De aprendizado, não sei o que, é o que a gente tinha na época. Era tudo muito contra, mas era o que eu tinha na hora. Tem pandemia. Como que você ia? Num apartamento pequenininho. Não tem muito o que fazer. Não tem mesmo. Aí, ele começou a fazer o link das coisas muito cedo. Por exemplo, se eu perguntasse, Lucas, tudo bem? Viajava na maionese, não respondia. Mas ele sabia o alfabeto inteiro. Em questão de 2, 3 vezes que ele via o vídeo. Alfabeto, números, cores, português, inglês, tudo que você colocava. Aí, eu lembro que ele tinha umas letrinhas de banho, que eu falo de EVA, e podia colocar na parede do banho. Eu deixei ele numa banheira lá do quarto, que tem, tipo, numa suíte lá. Deixei ele na banheira, eu joguei essas letrinhas e continuei fazendo as minhas coisas e tal. Pouca água, pro pessoal não se desesperar, que vai matar a criança. Deixei ele lá, brincando. Quando eu volto da coisa, eu falo, gente, será que vão achar que eu tô maluca? Quando eu olho, todas as sequências de números e letras certinho, assim. E ele tinha, 2 anos e meio. Olha só. Nossa, A, B, C, D. Eu falei, parecia que eu tava num filme de terror. Falei, sabe assim, que você sai de um lugar e tá escrito umas coisas? E deu até aquele frio na barriga, vai falar que não. Foi o primeiro sinal. Aí meu irmão falava, Carla. Eu falei, não, mas não é normal. Não tá comum, né? Aí meu irmão falou, olha, Carla, o Lucas tá muito ansioso, né? Eu de vocês procurariam uma ajuda. E a gente tem uma prima, a Maíra, ela é neuropsicóloga, e ela trabalhava com autistas e tal, mas a gente tava na pandemia, cada um na sua casa, não, né? E eu sinalizando pra ela, falei, Má, tá acontecendo isso, isso e isso. Aí ela falou assim, olha, Cá, se tá acontecendo tudo isso que você tá me falando, é legal, sim, você procurar uma ajuda. O máximo que pode acontecer é não ser o que vocês estão pensando e tudo mais. E aí, começamos todo o processo de diagnóstico, em meio à pandemia. Ela me indicou, porque não pode, né, ser família. E eu queria, falei, mas eu não confio, Má, eu queria muito que fosse você. Dá uma olhadinha nele, porque vai que, né, ela... Carla, eu queria muito, mas não dá. Eu te indico a minha parceirona melhor que faz. Amiga aqui no processo, mas... Porque vai ter algum viés afetivo, talvez eu maquie alguma coisa que não seja, ou talvez eu fale demais, né? E aí ela me indicou a Priscila, neuropsicóloga, que fizemos várias sessões com o Lucas, e não são sessões rápidas, né? Não é uma coisa que você tá em busca de um... identificar é difícil mesmo. Tá em busca de um diagnóstico, identificar. A gente pode até achar e ter certeza, não será nunca de bate-pronto.
vai ter um tempo, né? São testes aplicados. Então, você... Não tem um exame. Não tem um exame. Aí eles pedem alguns exames para descartar Genéticos, outras hipóteses, isso. Tá. Mas fazendo todo esse acompanhamento de sessões e tudo mais, em todas as áreas terapêuticas, fonoaudióloga, terapia ocupacional, que mais que foi importante para o teste? Físio também? Físio também. Que é motora, né? Fono. Físio, fono, que eu já tinha citado, psicóloga comportamental, e aplicando vários testes, né, nele. E eu e o Samuel, íamos em todas as consultas e tal, e era diferente. Até que, depois de um tempo... Esse tempo é o quê? Ele tinha quantos anos? Aí chegou nos 3 anos. Nos 3 anos? Acho que ele tinha 3 anos quando fechou o diagnóstico. Demora, né, cara? Esse demorou. Aí... É porque passa despercebido, né? Nossa, você vê que ele consegue ver as palavras, diferente dos outros que ou é fisionomia, ou já realmente tem uma dificuldade motora. O autismo acho que é mais difícil ainda porque... Depende talvez do grau. Deve ter. Tem esse lance do grau. Pode até falar melhor. Aí, o dia que a gente foi pegar o papel, putz, é isso mesmo, a gente se abraçou e tal. Temos um filho autista. Até você saber que você tem um filho diferente é uma coisa, mas a certeza, ela sempre traz aquele luto, né? Traz insegurança. Pancada, né? O luto que eu falo é do bebê idealizado. A gente idealiza e tudo que você tem que se desconstruir e é todo dia, né? São todos os dias. Você tem que reconstruir, pensar, recomeçar, sabe assim? Eu ficava pensando, olhava pro pai e falava, putz, será que ele vai ficar muito triste que o Lucas não vai ser fissurado em futebol igual ele gosta, sabe assim? Olha, igual a Rê falando. Mãe, a gente sempre fala que a gente sempre dá um jeito, mas mãe quer, ainda mais eu que sou toda falastrona, falava, será que ele vai conseguir um dia fofocar comigo? Pensava assim, e até hoje um dos meus maiores desejos é que ele venha me contando alguma coisa, sabe? Tipo uma fofoca. Hoje ele tá com 5, né? Hoje ele tá com 5 anos. A comunicação dele já tá bacana, assim? Como que tá? Por exemplo, o Lucas, ele tem interesses, né? E tudo gira em hiperfoco na vidinha dele. Então, se ele tá interessado, ele vai te falar. Mas ele não vai ser aquela criança que vai chegar e vai falar só pra ser bonitinho, entendeu? Porque a mamãe tá mandando. Então, quando ele se sente acolhido em outros lugares, quando ele sente... E é incrível, porque hoje eu percebo isso. E ele tá mais maduro. Quando ele sente que olham já diferente pra ele, ele já ativa o modo dele... Foda-se mesmo e nem tchum. A pessoa pode fazer o que for, ele não vai se sentir. Então, mas ele fala, ele... Hoje fala tudo? Conversa. Ele fala tudo. Conversar, que é aí que tá a diferença. Ser contextual, que é a batalha, por exemplo. Que ele dá o foco ali naquela coisa, vai falar e depois... Tipo, se ele quer assistir alguma coisa, ele fala. Ele vai chegar assim, aqui e vai falar assim... Eu vou falar assim, que eu sempre tenho que ensinar, né? Eu falei, Lucas, pede pro tio Dan colocar a TV. Tio Dan, pegue o controle, põe na Netflix, mais episódios. O Lucas quer assistir Santiago dos Mares. Aí, tá indo e fala, não é esse, não é esse, não é esse. Esse, o Lucas quer esse. Aí, você consegue atingir o que ele... Nem você não consegue mais falar com ele. Aí acabou. Aí ele entra naquele foco dele, mas as necessidades que ele tem, ele pede... São todas. Mas assim, bater um papo, falar com o Lucas do... Como foi o dia? Não vai rolar. Mas ele vai acordar e vai falar assim, mamãe, acorde, o sol já está lá fora. O Lucas quer isso, quer aquilo. Vamos em tal lugar? Caminho. Ele sabe todos os tipos de caminhos, os caminhos possíveis para eu ir na minha avó, que são os lugares comuns da nossa rotina, ou no pai dele. Ele fala, vira, vai. Ele sabe todos. Não, por aqui não. Ou quando ele não quer ir pro pai. Não. Ele sabe guardam todos os caminhos. Não tem nem como fingir. E
muita coisa, assim, que eu até prefiro que vocês perguntem, que eu posso até me embaranar ou esquecer de falar algo, mas dificuldade com as emoções, ele tem muita, tipo, não faz isso que fulano vai ficar chateado. Não é bem difícil. Então a gente fez bastante atividade teatral com ele. Quando ele faz alguma coisa minha, eu choro, parece uma chonga mesmo. Eu fico, mas pra mostrar, né? Aí, tipo, eu vejo na cara dele que ele pensa, por que você tá fazendo isso? Mas sabe? você chora real ou você chora pra fazer um teatrinho? Às vezes choro real, às vezes rola um teatro. Você dá aquela... Mas eu tô aumenta chorando... o mar invento, né? Exatamente. Mas é importante isso. É importante mesmo pra ele ter esse entendimento. Mas de quando foi diagnosticado, dos 3 até hoje, os 5, quando você falou, ele tá mais maduro. O que você sentiu, onde você entendeu essa maturidade aí? Qual foi o comportamento dele de evolução que você fala? Ele tá mais maduro, ele tá entendendo mais. O que é? Só pra eu entender. É uma coisa comum, mas talvez vocês meninos não tenham tanta noção, mas foi um marco histórico na minha vida e de muita criança com deficiência, né? Se a criança vai desfraldar ou não. Se vai ter... Eles falaram disso também. Se vai ter essa dificuldade, se vai ser possível, se vai ter... Será que ele vai ter esse comunicação, cérebro e xixi? E parece uma coisa tão fácil, mas aí eles chamam até de fase anal, fase fálica, né? E eu achei que não fosse ser possível. Tentei até os 4 anos e... falava, não, ele sempre não vai dar certo. Ele fazia xixi nas calças. Na fralda. Na fralda. E eu falava, não vai e tal. E aí ele começou a segurar o xixi, segurar o cocô. E aí eu pensava, pô, se ele segura, é porque ele sabe que tá vindo. Então, ele não gosta da sensação de saindo xixi ou saindo cocô. E aí ele se escondia e tudo mais, trançava as perninhas, aquela coisa toda, até que foi um chamariz, assim, aí os homens entram em ação, né, que é bom até, que mãe fica dando todo aquele acolhimento. Samuel falou assim, bem real, vida real mesmo. Carla, não dá, 5 anos e pouco gastando de fralda, o Lucas vai desfraldar. Eu falei, não, Samuel, ele ainda não tá preparado. Eu vou fazer o teste, se ele não estiver preparado, ele tá, se ele não tiver, ele não tá. Pronto. É pontuado. Aí eu peguei e falei, tá bom. Aí eu falei, então eu vou fazer isso num final de semana na casa dele, não vai ser eu. Pensei comigo. Aí eu andei umas cuequinhas lá, que todas que eu tinha comprado já tinha passado tempo, sabe assim? Não serviriam mais. Aí tinha uma. Aí mandei na mala. Aí no sábado pro domingo, ele também não teve o insight, a coragem de tentar. No domingo pra segunda de manhã ele me mandou uma mensagem. Viu, Carla? O Lucas dormiu essa noite. Sem fralda. Sem fralda, sequinho, tudo ótimo, não sei o quê. Eu lembro que foi uma coisa tão grande, assim, pra gente, cara. Mas, na psicologia, você vai em todas essas terapias, falam, do dia que tirou a fralda, não pode voltar pra fralda. Sim, não pode mesmo. Eu, ai, meu Deus, que responsa. E se eu quiser voltar pra fralda? Ai, meu Deus, e agora? E foi um combinado, não voltou na fralda. E aí foi assim, de pouquinho em pouquinho, pedia pra fazer xixi, pedia pra fazer cocô. O cocô ainda é uma questão muito interessante. E para todos os neuroatípicos, também acredito que seja. O intestino, ele tem uma ligação muito importante com o nosso cérebro, né? Com certeza. Então, ele direciona várias coisas ali. Se o intestino funciona bem, vida ok. O Lucas, se ele não gosta de ter nada saindo dele. O Lucas, não só o Lucas, mas autistas em geral. Eles têm dificuldade de cortar cabelo, odeiam, é uma coisa muito ruim. Unha, cortar, tipo, está saindo de mim. Não curtem essa ideia. E o cocô era algo, e é algo que sempre, quando tá no talo, não aguenta mais. Passa dias, forma esse bolo que parece uma bola de tênis. Caramba! E ele começa a ficar enfesado. Isso reflete total no comportamento. Também, tipo, o Lucas tá terrível hoje. Eu falo, gente, ele precisa fazer cocô. Imagina, ele precisa, ele não tá. Quando ele faz cocô, aí até eu e o Samuel falam, olha, o Lucas, fazia tempo que ele tava sem fazer cocô aí,
Porque ele fez cocô aqui, nossa, meu, depois disso ele ficou outra cara, tá muito mais legal, tá muito mais ativo. Exatamente. Né? Isso trata na terapia também? Isso trata na terapia. A terapia ocupacional que trata isso. Porque o cocô é uma questão mecânica e sensorial pra gente, né? E a parte sensorial é onde os autistas em comum têm não sabe se tem um excesso ou uma perda muito grande, mas sabe-se que no cérebro tem o tálamo e é onde passa a informação sensorial. E é nisso que eles têm uma certa diferença. O cérebro ou recebe muita informação ou não tanta, o que deixa eles com questões sensoriais. Engraçado que o xixi não, né? E o xixi também sai dele. O xixi... Tranquilo. Não é uma o xixi coisa... é diário também. Não é uma coisa... É mais vezes, né? Eu acho também. Não tem como segurar. E o xixi, cara, não tem cheiro, né? O cocô, eles têm o Lucas tem um olfato tão aguçado, como eu volto a falar, sensorial, né, sensações. Ele sente que o meu cachorro fez cocô lá na cozinha. Ele fala, mamãe... E a gente é neurótico da limpeza. A gente, vulgo Dona Laura na minha casa. Mamãe... O Léo fez cocô. Quando a gente vai ver, tem cocô do Léo na cozinha. Tipo, naquele minuto. Então, isso é uma questão. O olfato, pra ele, é muito importante, assim. Ele está cheirando muito, ele não curte. Se tem um cheiro esquisito, ele também não curte. A gente colocou um perfuminho ali a mais já... eu acho que tudo que é sensorial. Luz, áudio, cheiro, eles têm uma... Tato. Né, uma repulsa, né? E falando em sensorial, que eu acho que é a questão mais gritante e que eu acho mais surpreendente do Lucas, que a gente não tinha lido, eu não tinha lido em nada dos artigos e nada do que eu já procurei, e é um assunto que eu procuro pra caramba. Eu comecei a perceber com vivências que o Lucas tinha muita facilidade de vomitar, sempre teve, desde bebê. Aí falam, né, que até os 5 anos o sistema digestivo tá formando e tal, e às vezes é comum, né? Mas eu falava, putz, não é isso que faz ele vomitar. Levei meu gastro, tudo bem, né? Tá tudo ok, faz teste de glúten, faz alergia, faz não sei o quê. Lactose, faz... Eu falo, mano, ninguém tá entendendo o que eu tô falando. É sensorial o vômito pra ele. Todo mundo, não, cara, não é assim. Não é assado, blá, blá. Até ele começar a falar. Se eu vou em shopping com ele, eu tô... né, raras as vezes eu me submeto a ir em shopping com ele por traumáticos, assim, todas as vezes que eu tentei. Mas ele já fala, mamãe, aqui eu vou vomitar. Aí, a última vez eu precisei ir com ele no PS, visitar minha avó, não tinha com quem deixar e tal, e aquela coisa louca. Aí ele falou assim pra mim, aqui eu vou vomitar. E dito e feito, ele vomitou. Então, lugares cheios, um estímulo... eu não sei, eu acho que é a combinação. Luz, cheiro, som. E ele já identificou. Já identificou. Na escola, ele já sai... assim, o que poderia ser, ou ele ainda não consegue? Na escola ele vomita? Vomita. Por exemplo, se tem uma atividade mais legal, uma coisa diferente, e aí que eu falo que ele amadureceu, ele já vai no banheiro... Levanta a tampa, vomita, fecha, vida que segue. Tipo, não é uma coisa que faz ele mal. Só que, isso reflete muito negativamente na vida social da mãe, da criança e como um todo, né? Porque várias situações que eu me expus, ele vomitou, é uma coisa... E pra não ouvir, você vai se retirando. Então, são várias questões, mas isso do vômito é muito louco. Então, você sabe que você falou agora de questões sociais, me veio na cabeça... Uma pergunta que a gente até fez para as outras. Quando você descobriu, né? Que ele era uma criança atípica. Atípica, desculpa. Isso. Foi identificado algum tipo de preconceito? Todos os dias. É mesmo? E ele... Como que você lidar com isso? Como que vem o preconceito? Que vem o preconceito, e como você lida? Boa pergunta. Olha, muito bom. Vou tomar uma água pra... Vamos tomar também. Vamos tomar nós três? Vamos tomar uma aguinha. O preconceito... Porque uma coisa que a gente sente, assim, é a sociedade, né? Sim, lógico. Poxa, em vez de acolher, a sociedade parece que não... Não acolhe. E, assim, como eu posso falar? Eu sinto uma dificuldade muito grande, porque o autismo não tem cara, né? E o Lucas, se você olha, ele é uma criança, tinha tudo
pra ser a criança queridinha de todo mundo, sabe? Se não o comportamento. E isso é o que mais tem sido uma paulada pra mim. Enxergar o mundo e enxergar a humanidade através do jeito que tratam o Lucas, entendeu? E que tratam as pessoas no comum. Atípicas no geral, assim. São tanta coisa... Nossa, que eu nem sei explicar, mas... Um exemplo de como vem, assim, vai. Um exemplo, algo que te tocou, assim. Algo que aconteceu, uma situação, que você tava junto e você presenciou preconceito. E como que você lidou com aquela situação? Então, talvez o primeiro, né? Eu tô sendo leoa, Enzo, que o Dani já me conhece. Tem mais ou menos uns 6 meses que a vida precisou me chamar pra ser... Porque eu sempre fui muito... Passiva, sim. Passiva, chorona. As coisas sempre... Eu sou muito intensa. Tudo que me toca muito. Se eu sou desinteressada, eu sou muito desinteressada. Comigo nunca teve meio termo. Então, eu ainda tava muito emotiva com algumas coisas. Mas em várias situações, eu sinto que a gente foi muito já questionado, assim. Preconceito, por exemplo, quando o Samuel decidiu desfraldar o Lucas, a escola, ele avisou na agenda, na escola, que ele tava de cueca e tudo mais, e blá, 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 convocaram a gente pra uma reunião. Como você desfralda seu filho, né? E o desfraude é um trauma muito grande, e nem sempre acontece. E Meu, você falar isso pra um pai e mãe atípico... Cada explicação, né? Aí, Samuel, eu decidi que eu ia desfraudar meu filho e eu desfraudei meu filho. A gente tem todo um respaldo terapêutico. Não é que o Lucas... Eu tô simplesmente fazendo isso de qualquer jeito. Eu senti que era um momento, assim como várias outras sou coisas. Rebeldão, vou... Mas que coisa, né? E ele falou, não, pera lá, que não é bem assim. E a gente sempre tentando se explicar, se justificar de umas coisas que muitas vezes a gente não precisaria, sabe? Entendo. Então... Isso. Então até hoje isso é constante. Nossa, até hoje. E eu sinto que é só o começo. Porque ele começa a ficar maior. Outros tipos de situações vão acontecer. Outros pensamentos. Mas engraçado, porque a Renata sentou aqui e ela é mãe de uma criança com síndrome de Down. E teoricamente é visível, né? A síndrome de Down. E o autismo, não. Não. O autismo é o comportamento. É o comportamento. E o síndrome de Down também tem um comportamento diferente. Também. E ela disse que nunca passou por um preconceito. Interessantíssimo. Super interessante, mas eu acredito A Camila já sim, né? Acredito que seja porque tem várias coisas que chamam pra essa situação, mas eu acredito que a síndrome de Down já é falada há muito tempo. E algo pra se... Tipo, ter um reflexo socialmente, assim, falando, tem que ser uma exposição ali de mínimo uns 10 anos falando da coisa pra ter um olhar um pouco diferente. Eles têm um comportamento, na sua maioria, carinhoso. Síndrome de Down? Sim, sim. E eles têm uma fisionomia... Você fala, ai, que lindo, que fofinho. Eles te olham, tem uma coisa que uma conexão que talvez com autistas não exista, que como eu posso falar? Eles são mais afetivos, você olha pra eles, é um olhar acolhedor, eles têm um olhar de querer acolhimento, e o autista não necessariamente, aliás, a sociabilidade grande já é mais diferente. Sai de perto de mim, que Exatamente. eu tô uma conversa agora. E, tipo, algumas situações, elevador, eu acho que todo mundo, toda mãe atípica já passou por situações no elevador. O Lucas... ficava contando os números que ele ama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, era 14. Aí que falava em português, inglês, aí uma mãe tava com um filho, aí meio que já segura assim, tipo, não se misture com essa gentalha. Com medo de pegar. Parece, aí a criança pega e fala assim, por quê, mamãe, né? por que ele tá doidinho assim falando isso? Filho, não fala com ele que ele tem problema. E com você do lado? Comigo do lado. E aí eu fico com uma cara Respira fundo. E hoje, talvez, depois de ter... Não sei se esse comportamento vai permanecer, mas eu preciso ter uma postura diferente. Eu falo assim, não, lindo, quem tem problema é você. O Lucas é autista, entendeu? Porque problema a gente resolve, né? O autismo é uma condição e você ficar tentando explicar e
gritando em lugares que não vão te ouvir. Nossa, é de perder a paciência. É de perder a paciência total, né? Então, são situações que acontecem e que você fala... E sua própria rede de apoios, né? É assim. Por quê? As pessoas tendem a não se aproximar do que é diferente. Por quê? O que é diferente dá problema. O que é diferente a gente não sabe resolver ou lidar. É diferente. É diferente. Normal, né? Não é zona de conforto. Exatamente. Não é normal. Mas não é um bicho de 7 cabeças. Então, muitas vezes eu já escutei, Carla, é sua missão, é sua... O Lucas não tenta transferir para outras pessoas porque ele é seu. Exato, eu sei que ele é meu. Só que ele é de toda uma sociedade, sabe assim? Ele é do mundo. Ele é do mundo. Ele é seu. E saber que as pessoas... Que o mundo não trataria ele como uma mãe, isso é comum, né? Isso é normal. Nem o mundo me trata como minha mãe me trata. É impossível. Como qualquer criança. Como qualquer criança, como qualquer pessoa, como qualquer situação. Só que você tirar isso de uma criança, tipo, no comportamento infantil, porque eu vivi a fase que todo mundo babava no Lucas até os 2 anos. Depois que o comportamento começou a ficar difícil, escorre pelos dedos, entendeu? Afasta. Então, não é tudo que a gente pode ir, não é... Enfim, essas partes já me emocionam. Você sabe que você falando nisso, inclusive, quando falam, essa é sua missão, o Lucas é seu. Aí me veio uma outra questão que eu queria, se você pudesse falar, e se você quiser falar. Quando você já tem uma pergunta. Eu já ia até falar pra você fazer. Não, porque tem a ver, né, com o assunto. Quando você... Antes e quando você descobriu o diagnóstico do Lucas, como que foi o seu relacionamento com a tua fé e com o que você acredita? Com o Deus que você acredita, se é que você acredita em Deus ou não, e se quiser falar ou não. Como que foi a percepção da Carla mãe, tendo aquela responsabilidade, você entendeu aquilo como o quê? Dini, a gente se conecta com a fé de uma forma realmente, como tudo nesse assunto, diferente. Quando eu tive... O Lucas comumente fala, minha missão... Aí sim, eu tive na minha cabeça. Minha missão é bancar a ideia, né? Mas quando eu tive o diagnóstico dele, assim... É lógico que a gente nunca deseja isso para um filho, porque a gente sabe que terão outros sofrimentos. Mas, juro, no fundo do coração eu pensava assim, ainda bem que ele é meu. Que se não fosse de outra mãe, não ia ter esse olhar, sabe? Ainda bem que ele é da Carla, que é sensível, que enxerga. Tipo, putz, eu falei que eu não ia chorar. Mas ainda bem que ele é meu. Que se fosse de uma... que não enxerga, que não tenha paciência, enfim. Só que ao mesmo tempo você se questiona várias vezes. Não é, nem tudo são flores. Você fala, meu Deus, por que tão pequenininho? O que ele tem a ver com tudo isso? Sim. Sabe? Acontecesse comigo, não para o meu filho. E abala tão mais a mim do que a ele, sabe assim? Tudo. Porque é isso que eu falo, enxergar é diferente. E enxergar... Porra, caiu do pedestal tanta gente que eu admirava. Pós-maternidade atípica. Falava, nossa, eu achava fulano tão... né? Tão foda, tão isso, tão aquilo. Putz. Foi caindo por água e eu comecei a ter olhares pro... Eu falava, porra, sempre soube que essa pessoa era especial, sabe? Olhares pra coisas que eu não... Meio que até filtros, né? Ele é meu filtro total. E, tipo, você se repele, fica incompatível, assim. Depois que você enxerga que... Preconceito real mesmo. E só quem passa por uma situação assim, não adianta falar e não vai tocar. Não, e assim, o preconceito é cruel. E é uma sensação que você fala, meu, dá vontade de abraçar toda a gente que passou por tudo isso. Hoje eu entendo fulano, hoje eu entendo ciclano.
Fortaleceu o seu laço, então, com a fé, assim, com Deus? Com a fé, sim. Ou você teve uns momentos de pico, assim? Tive uns momentos de pico, falava, não, de juntar ansiedade. Falava, não tá acompanhando. A fé, mas a fé vai ser tão lenta. Perto do turbilhão de coisas que eu tô sentindo aqui. Será que vai me ajudar mesmo? Será que... E, você fala... Não, e tem coisa que você fala... Não tem como eu não acreditar. Sabe? Esfrega na tua cara ali, assim, umas coisas. Você fala... Que demais. E é isso, em muitas questões da minha vida. E tem gente querida, assim... Sempre foram pessoas queridas, mas as pessoas vêm com falas que... É até bom que escutem, que muita gente fala até sem perceber. Vem com falas do tipo... Principalmente agora em época de política. Você viu que eu votei em fulano que foi... Imagina que eu tenho preconceito com autista. Eu até votei em fulano que fez não sei o que pra obra de autista. Mano, não tem nada a ver. É como se trata, não é o que você... Minha filha, olha, obrigada por você ter votado, linda. Obrigada, mas não é... Sabe, assim, não adianta. Parece assim... Eu encaro a vida dessa forma, assim, como um mar, assim, que acontecem tempestades, e as tempestades acontecem, não importa, e que a gente encontra ilhas pra dar uma desafogada, né? E nessas ilhas, na hora de desafogar, na hora do conforto, na hora... É lógico que a gente vai encontrar pessoas que tá tudo bem, feliz e tal, mas durante a tempestade, durante o turbilhão, Quem é o marinheiro mesmo que vai te ajudar a sair? Exatamente. As pessoas certas, né? E a gente encontra as pessoas certas e é muito estranho, porque eu acredito que muitas mães passem por isso. De perder o interesse na humanidade em si, assim. Você fala, meu... Então, esse era o nosso maior questionamento, né? Como que ficaria a fé da pessoa? E graças a Deus, você está mostrando pra gente um lado muito bonito da coisa. Muito bonito. Mas eu acho que não tem como a gente tentar continuar vivendo a mesma vida, sabe assim? Eu acho que se isolar também não é o caminho, que por muito tempo eu me tirei de cena, assim, do meu ciclo social comum, porque eu tava muito... E ainda não posso falar, que eu sempre falo, eu estou, não... aliás, eu estou, não sou, né? Então, eu estava muito reativa a muitas coisas, então sendo uma pessoa tentando maquiar de algumas formas e não é isso. Tentando me encaixar num lugar que não dava mais, sabe assim? Então, eu acho que você tem que se encontrar com os seus, sabe? Parecidos. Ou quem fala a mesma linguagem, ou quem acolhe da mesma maneira. Porque a partir do momento que eu comecei a enxergar ali, tipo, tomando, né? Que a gente sabe que é só assim que acontece. Tomando na tarraqueta, a parte legal das coisas, o forfete, pra mim ficou totalmente... Ai, meu Deus. E... Não, eu preciso me recolocar na parte legal como aquela mãe atípica atualmente, entendeu? Mas não dou mais atenção para umas coisas que antes eu me dava muita importância. Isso é um processo. Espero que aconteça ainda muito, mude o foco, sabe? Pro que realmente importa. Então... A gente repele, assim, um pouco, porque você fala, essa pessoa fala tanto de fé, e isso acontece muito na fé, viu, gente? Usa tanto a fé e tal. A fé é o mercado, pô. É o mercado da fé, a gente sempre fala isso. E... Você tem que ter a tua fé. E autismo em si, que é uma coisa nova, que todo mundo fala que é exorcismo. Nossa. A todo mundo, não. Porque pessoas muito... Ligadas à fé, você quer dizer? Ligadas à fé. Fala, se você levar ele... numa sessão de... Numa sessão não, eles falam num culto, né? Ele vai voltar a ser uma criança... Vai tirar isso daí é coisa da sociedade, é coisa do homem, isso daí é o demônio. Ixi, meu Deus falo, do gente, tanto que na clínica que eu levo o Lucas fazer terapia... Que não é na ápice. Não é na ápice, ainda. Ô, Andrezão! Ainda, porque... Andrezão, vou começar a ajudar as mães e pais que estão aqui. Eu conheço a ápice, mas ainda não foi possível. Com certeza, olha lá, Andrezão. Inclusive é no meu bairro lá, muito bom. Então. E eles têm um trabalho com animais, que eu queria muito que o Lucas passasse por essa experiência um dia. Aí... Vou fazer a ponte. Eu tava falando de fé, né? Isso. De usar a fé.
eu tenho nessa clínica várias amigas de sala de espera. Como eu falei pra você antes da nossa conversa. Só terapia, né? Eu não consigo chegar lá e ficar as 4 horas de terapias diárias. Que faz 4 horas. Imagina, ficar lá 4 horas quietinha. Ele fica 4 horas? Eu não consigo. Mas não é todo dia? De terça a sexta. E é importante? É importante. Caraca. É importante. Lógico que a gente tem que respeitar o limite da sua criança, do seu filho. Sim. É importante você reconhecer. E você sente melhoras. Eu sinto... Como eu posso falar? Mudanças significativas. Evoluções, exato. Evolui numa coisa, outra não tanto, porque é uma criança, querendo ou não, né? Isso é um comportamento. Caraca, é muito tempo. Mas nessas 4 horas, eu conheço tanta gente, falo com tanta mãe. Podcast total. Começa a gravar. Tanto que as meninas lá, elas são muito especiais. A gente fez grupo no WhatsApp, conversa. Até as elas que são falam... o quê? Elas são o quê? O que elas são? Temporadas, pais especiais, né? Todas especiais. Aí a gente fica, e eu sou do tipo que fala... A mulher tá quietinha lá. Não tem cara que vai falar com ninguém. Eu sento lá do lado... Falo, você também passa por isso? Aí já começa, já puxa uma conversa. 4 horas de conversa. O pai do Lucas, por exemplo, vai, fica... Ele quer e senta num canto, fica no notebook lá, home office. Vários pais também, a maioria dos homens. Mas o perfil da mulherada é trocar figurinha. Mas eu falo, ainda bem que isso é assim, sabe? Porque se eu fosse olhar por outro lado, eu tô perdendo 4 horas do meu tempo, 4 horas diárias da minha carreira profissional, 4... Mas não, você tem que ir lá. Mas você tem que ficar as 4 horas lá? Nesse período, sim, por alguns comportamentos do Lucas, sim. Mas o objetivo agora, no próximo ano, é eu conseguir sair. Você deixa ele e depois volta pra buscar. Isso. Eu ia até te falar sobre redes de apoio que não é sua família. Redes de apoio que você buscou quando você descobriu o diagnóstico. Teve alguma rede que você buscou, que você gostaria de divulgar para as pessoas? Grupos, sei lá, Instagram, alguma coisa assim que te aproximou? Quem me acolheu super, que já teve aqui, foi a Camila. Quer mandar aquele beijo? A Camila, obrigada, viu, por tudo. E principalmente por ouvir os áudios gigantes chorando. Ela foi aqui, a primeira ali, levantou a bandeira e falei, pra onde eu vou, né? Camila que abriu aqui. Ela me chamou pra situação. Cara, se você precisar de qualquer coisa, tem tal lugar, vai, tá. Mas eu me senti, no primeiro momento, achando que eu ia encontrar nos meus esse acolhimento. E ninguém... Pra todo mundo também era a primeira viagem. Pra todo mundo era a primeira viagem, ninguém tem a obrigação, se muita gente... E a gente tem que aprender a caminhar. E você vê que não tem muito receita de bolo. Hoje, eu me sinto mais... Porque eu também não queria estar só no lugar de procurar, de ser uma mãe que procura. De ajudar. Queria de ajudar, exato. Hoje, eu já me coloco em muitos grupos de WhatsApp à disposição para conversar sobre. O Instagram do Lucas, eu fiz quando eu tava grávida e muitas pessoas acabaram, né... tendo diagnóstico dos filhos recentemente, me procurando, Carlinha, lembrei de você, porque eu nunca maquiei também. Eu tive o diagnóstico, tem família que fala, não vamos contar pra ninguém. Porque enquanto ele não... Mas, gente, não, eu tenho que falar, sabe? Claro! Porque, aliás... mas cada pessoa, né, reage de uma exatamente. Forma. Como se desse pra esconder no tapete, né? Então, e aí... tratar o diferente como indiferente. Não dá. Tem que jogar limpo. Tem que jogar, é muito melhor. Limpo, e chamar pra situação. Pra você realmente existir um filtro de quem tá comigo e quem não tá. Quem vai correr comigo e quem não vai correr. Verdade. Você já tem que saber ali de primas. Vai ficar tentando se abraçar, se debruçar em quem não tá nem aí pra você. Concordo. Né? Exatamente. Concordo. É essa hora e que às a verdade vezes, vem. quando a gente reclama ou expõe alguma situação, não, cara, será que não é você que tá muito sensível? Sempre. Toda vez joga. Toda vez. Então, mais uma culpa. Então, eu fico, gente, mais essa na minha conta. Tá bom, eu sou culpada de tudo. E agora? Agora que eu tenho que sacudir com meu filho e mostrar que o mundo não é tão simples assim, mas que estamos junto. Filho,
Bora. Eu não posso te desenrolar, mas enquanto você estiver se desenrolando, eu tô aí, entendeu? E aí vem minha próxima pergunta. Qual que é a perspectiva que você vê pro futuro do Lucas? Nunca fizemos esse tipo de pergunta. O que eu desejo pro Lucas? O que você deseja e o que você enxerga que vai acontecer? Como que você enxerga em outros casos também, com a mesma diagnóstico que ele teve, que você enxerga que é possível? Isso é uma pergunta muito importante, que na triagem de várias terapias que você vai colocar seu filho, eles sempre te perguntam. Por quê? Porque não adianta você colocar o seu filho atípico numa terapia tentando maquiar ou... Como eu posso... Que ele se comporte como uma pessoa não atípica. Ou seja, não quero cessar comportamentos e atitudes autistas do meu filho. Eu quero que ele reconheça essas atitudes autistas e que ele saiba lidar com isso. Por exemplo, a gente já sabe que o tempo de atenção dele ou de produção dele é mais pela manhã, onde ele tá mais simpático. Chega final da tarde, acabou o carisma e tudo mais. E eu enxergo que até a gente, assim, tipo, sim, pessoa... É que a gente enrola. É que a gente consegue enganar. Engana. Exatamente. Nós já estamos cansadíssimos. Ele não consegue enganar nada, entendeu? Hoje, né? Hoje. Ele não consegue maquiar. E eu nem quero que... Porque se eles, como eu posso falar, maquiar ou esconder isso hoje, mais pra frente, a criança dele... Tipo, ele tá sendo criança. A criança dele, o que ele vai ser? Um chato, amargo, né? Talvez ninguém entenda o que eu queria falar nesse momento, mas é isso. Não quero cessar tanta coisa. Mas o que eu, Carla, como mãe, almejo no Lucas em terapia e escola? Que ele se comporte... Como eu posso falar? Que ele desenvolva, né? Habilidades comuns de atividades diárias. Que ele, né? Reconheça... o básico que precisa para se viver, sabe? Assim, que ele consiga fazer o básico bem feito. O que é necessário para um dia... Porque toda mãe atípica vive em função disso, gente. De um dia eu não estar mais aqui, entendeu? O objetivo de toda mãe atípica é esse. Não fala-se muito sobre, porque... meu Deus, que pecado falar isso. A gente tá vivendo... Tudo a gente tem uma resposta, né? Você tá vivendo isso agora, mas e se eu morrer amanhã? Como que fica? Como que fica? Porque é uma criança diferente, vai ser uma pessoa diferente, que eu espero que construa laços, mas que ainda não tem. E é isso. E no que ele gostar de fazer e der pra fazer bem feito. Então, nas minhas terapias com ele, isso... Esse é o lado. Esse é a independência. A independência, maravilha. Exatamente. Que é uma preocupação genuína, né, cara? E que é possível, né? Dentro do que a gente enxerga hoje a sociedade, é possível. Vários e vários casos, né? Claro que a gente tem os graus de autismo. No caso do seu filho, ele, como você me disse, encaixa ali no primeiro, no segundo, é isso? Mas igual você diz leve a moderado. Que às vezes, né, pode variar do dia, e isso é importante também dizer. Sim. Eu acredito que a gente tende a gostar, né, e acreditar do papel ali, preto no branco, coisas aqui, exatas, Então, eu acredito que a escala de grau do autismo existe por conta disso mesmo, para um conforto de quem recebe o diagnóstico, de quem tá lendo, de pai. Hoje eu vejo que muito de pai, de mãe, meu filho é autista, mas é leve. Descartando a possibilidade... Escalonando. Descartando a possibilidade, tudo bem, senhora. É leve, mas o autismo tá ali, vamos cuidar do que importa. Então, assim, é leve, mas é leve pra quem, né? Porque tem dias que o Lucas, você nem fala que é autista. Tem dias que ele tá muito autista. Tem dias que ele... Então, assim... O que determina, eu tô falando de vivência materna, tá? Mas o que determina essa escala mesmo é o nível de suporte. O quanto de suporte essa criança, essa pessoa precisa socialmente falando. Então, de ajuda, né? Mesmo. O quanto essa criança é dependente. Então, isso que determina na escala o leve, moderado e grave, né? Do autismo. Mas é o que eu falei mesmo antes da gente começar.
Gente, se apega na criança. Na criança, sabe? O diagnóstico tá ali, mas pega o diagnóstico e vai atrás das terapias, vai atrás de olhar para o seu filho, sabe? Porque o seu filho não é o diagnóstico, ele é sim uma criança, mas ele é uma criança, ele é o Lucas autista, né? Ele é o Lucas autista, mas ele não é o autista. Ele por trás dele tem todo um querer, todo um ser. Então, assim, ele tem comportamentos de criança também, nem tudo é o autismo, né? Que tudo fala, fulano fez isso porque, é autista. Não, gente, ele fez isso porque ele é criança. Ele mudou o canal da televisão da casa de fulano porque ele é criança. Ponto. Agora, entendeu? Entendi. Mas tudo recai. Dureza. Essa sociedade é complicada e eu percebo que é o ponto crucial. Cara, e essa brincadeira toda já foi 1h30. Foi gostoso, né? Você viu? Doeu? Não, doeu pra vocês? Então, passou que a gente nem viu. Então vamos pra última parte, então. Seguinte. Você toca essa? Pode deixar. Então, Carlos, é o seguinte. Todos os nossos podcasts, né? Na espiritualidade, a gente pedia para as pessoas mandarem uma mensagem ou fazer algum exercício. E nessa daqui, como o Dani disse aí, a gente quer que você leve uma semente para pais e mães que possam estar passando pelo que você passou. Que dica, o que você queira falar mesmo de coração para levar essa semente dos seus aprendizados já com o Lucas e tudo, para quem ali tá às vezes nesse começo ou tá perdido, não sabe, né, para que caminho ir. Agora, câmera 17, 100%. Nossa, que missão, hein? Importante. É com você. Mas fica à vontade, tá? Se eu puder fazer a diferença falando alguma coisa aqui pra alguém, eu gostaria que todo mundo que tá recebendo uma criança, não importa se é típico ou não, né? Mas todo mundo recém-pai, recém-mãe, recebendo um serzinho novo ali, desliga o mundo né? Põe o mundo no mudo, se conecta com aquela criança, enxerga aquela criança, porque não tem segredo nenhum que o comportamento humano não revele, sabe? E muita coisa a mãe é vista como maluca, porque desliga, segue seu coração, e se for alguma coisa, não se culpa, né? Não tenta ficar justificando, não esconda, esse é o mais importante, não esconda sensações, sentimentos, porque se você esconde, você tá ensinando aquele serzinho a esconder também, e isso vira um ciclo vicioso, né? Minha mãe esconde, não posso demonstrar isso pra minha mãe, porque minha mãe vai ficar triste, enfim. E vira aquele ciclo maluco. Então, assim, a gente vive com tanta informação, tanta comparação, que chega a deixar a sociedade doente, a gente sabe que isso acontece demais. Então, tem coisa, óbvio, que ainda bem que a informação existe, que chega até nós, mas tem coisa que é de deixar louco, mais louco ainda. Então, desliga tudo e se conecta com aquilo que tá na sua mão, sabe? Não façam projeções também em cima dos seus filhos, porque o primeiro que você se frustra. Segundo, que é sobre você, não é sobre sobre ele. Né? O ideal pra gente não é o que talvez seja ideal pro nosso filho. E enxergar o ser humano como um ser humano único. Porque a gente tende a querer arrastar, né? E esse é o maior... Não sei se ficou claro, mas... Claríssimo. É a minha maior vontade, assim, de falar para as pessoas. E o que eu posso falar até o momento. Que o resto também estou aprendendo e crescendo junto com o Lucas. Agora aquela frase final pro Lucas. Deixa aquela frase final para ele. Pro Lucas? Deixa uma frase final. Lucas, como que a gente vai falar na nossa linguagem aqui, filho? A gente vai passar vergonha. Uma frasezinha para ele. Filha, a mamãe te ama muito. E você sabe que nossos momentos juntos, principalmente dormir, tomar banho, cantar com som lá em cima, prometo que eu vou colocar mais as músicas que você gosta, não as que eu gosto, tá? Te amo e eu vou te levar um picolé. Agora você, olha pra aquela câmera e deixa aquela mensagem. E fala o que não pode deixar. Fala o que não pode deixar.
Pessoal, vocês já sabem, mas antes de eu já deixar essa mensagem, quero agradecer, cara. Obrigada, foi uma delícia, pela oportunidade. Obrigado, Carlinhos. Leve, suave, eu tenho certeza que você vai tocar o coração de muita gente que vai estar assistindo. Obrigada. Oportunidade de vir aqui contar, não é pra qualquer um. Não cara, é. Gente, não é. E o que a gente vai fazer pra comer esse calma que eu vou pegar o prato. Isso esse doce da Roseca. Isso daqui ninguém vai ver. Calma que então, só pra gente finalizar, pessoal, bem rápido e assim... Se você ainda não é inscrito do canal... O que tem que fazer, Carla? Conta pra eles. Por favor, ali. vai. Se vai lá, cara. Agora faz o quê? Se inscreve lá. Clica no sininho? Isso! Clica no sininho. Se inscreva, e deixa o seu like. É isso, Pode deixar o quê também? Um comentário, e deixa um comentário, né? Pra fazer uma moral pros amigos. Pô, por favor, né? Então, ó, a Carla já falou tudo que eu tinha que falar. Não precisamos falar mais nada. É isso, pessoal. Se inscreva, deixa o seu like, aquele comentário. Eu e o Dani, depois a gente pode deixar o Instagram do Lucas, que você fez lá pra galera seguir e acompanhar. Isso, a gente vai deixar tudo na descrição aqui. Tá, já. O que você quiser que a gente divulgue. Se quiser que divulgue o seu também, como dentista. Isso. Eu uso pra uso pessoal, mas legal também que sigam, mas eu tenho a historinha de vida lá com ele, não é nada muito como falam? Ai, me perdi. Não, mas da historinha dele ali no Instagram dele? Eu fiz um Instagram pra ele desde que eu tava grávida. Então foi antes do diagnóstico. Então tem toda a história, toda a passagem, a jornada dele. E é legal, a gente já tá falando até dele. Mesmo pra você se conectar com as outras pessoas também. E as outras pessoas também se conectarem e entenderem. E é muito louca essa história, porque eu coloquei um nome... E eu jamais imaginaria o quanto faria sentido, mas eu coloquei, na época, @crescendo com Lucas, e eu cresço com ele todo dia, e Maravilha. é isso. É meio... Então a gente deixa lá na bio, se você quiser também deixar seus contatos, se quiser a gente larga lá. Tá, já. Pode pôr, tudo que tem direito. Eu vou colocar tudo lá justamente para as pessoas que estão assistindo acessar você. Dentista também. Exatamente. Procurar. Isso mesmo. Bom, então é isso. Então agora sigam o Lucas, o Dani, eu e agora na câmera 1. Galera, obrigado, viu? Um abraço. Tchau, obrigada. E até o nosso próximo episódio. Valeu, agora é agora, hein? Agora é agora. Eu sei que eu vou deixar vocês com inveja. Um abraço, pessoal. Valeu. Valeu. Muito